Boa tarde. Boa tarde. Acho que primeiro eu queria me apresentar aqui já adiantando. Eu sou Fernanda Pozobon, eu sou arquiteta de soluções aqui na Vetex, eu trabalho no time de Professional Services. Estou aqui com o Sajin e o Pedro. Querem se apresentar? Vou te apresentar. Sou o Pedro Sereno, atuo na Arado como Head de Engenharia de Software. Estou lá há mais ou menos um ano e coordenei o projeto de Vtex. Estamos aqui para falar um pouco dele hoje. Boa. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Sajin. Matheus Sajin, mas todo mundo conhece como Sajin. Eu estou na Vetex aí há quase 6 anos. Na Vetex mesmo, trabalhando com Vetex já vai fazer uns 10. Hoje eu sou o Head da área de Professional Service. E é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Boa. A Arado foi um projeto que chegou para a gente, foi um B2B com vários desafios, né? E a ideia desse painel aqui é a gente trocar um pouco e o Pedro falar um pouco como foi essa migração para ele, a gente falar um pouco das soluções da Vetex que a gente usou também e falar também um pouco de aprendizados, lições, os outcomes positivos que a gente teve com o projeto, né? E aí, para começar, eu queria primeiramente perguntar para o Pedro, assim, pedir para ele falar um pouquinho para vocês o que é Arado, o que faz, né? Dar um pouco de contexto. Boa. Então, a Arado, para quem não conhece, a gente é uma agritech com a missão de unir o pequeno e médio produtor do campo ao varejo, seja restaurantes e mercados, trazendo toda a complexidade de last mile, first mile, né? toda a complexidade logística para a gente, cortando intermediários para trazer a otimização da margem, de modo que a gente consiga melhorar a qualidade dele através de melhores pagamentos, né? E a gente faz toda essa otimização logística, melhorando para o pagamento para o nosso parceiro produtor rural, trazendo preços competitivos para a cidade e mantendo nossa operação rodando. Tem um slidezinho que resume um pouquinho, né? Mas um pouco mais bonito. Passei. Essa junção do rural ao urbano. Oi? A junção do rural ao urbano. Exatamente. Desculpa interromper, Fefai. Uma dúvida mais minha aqui, que agora que me surgiu, Pedro. Vocês fazem... vocês vão atrás desses produtores do campo ou eles vêm até você ou ambos? Pode acontecer ambos, né? Então, a gente pode ter o sourcing, que é ir no campo, procurar produtores em novas regiões agrícolas, mas acontece de ser um meio também muito boca a boca, né? Então, sei lá, é um público um pouco desconfiado que já sofreu em relações com outros comerciantes. Então eles também tendem a ficar muito com o que eles já estão acostumados. Então tem uma relação também de criar a confiança, mas a partir do momento que a gente começa a fazer uma confiança numa zona, eles são muito unidos, então tem muito boca a boca. E aí é possível que eles venham atrás da gente depois que vê que talvez um parceiro daquela região já está operando conosco. Perfeito. Então é uma coisa difícil, né? Você tem que desconstruir primeiro algo para conseguir conquistar essas pessoas. Isso é muito louvável, cara. Parabéns. Uma ótima iniciativa. E nesse contexto, assim, o que motivou vocês a migrarem de plataforma, né? Vocês tinham uma plataforma de vocês e o que fez vocês quererem mudar para a Vetex ou para outras plataformas escolherem a Vetex, assim, né? Legal. A Vtex foi uma decisão estratégica para a gente de focar naquilo que importa para a empresa. E aí, tipo assim, para a gente é o Tomate, aqui representando um dos nossos principais produtos, que é o nosso desafio que vai nos diferenciar e melhorar nossa relação com o fornecedor e com o cliente final, é toda a qualidade do armazenamento do produto, da logística, do relacionamento com o cliente. E são coisas que acho que não existe realmente parceiros que cobrem isso end-to-end, como existe no lado do comércio. Então, um e-commerce, uma plataforma headless, como a gente pode ver no mais na frente, como a Vtex oferece para a gente, é algo que a gente consegue se apoiar, né, de um parceiro estratégico que vai nos dar toda a base que a gente precisa para operar esse comércio, mas podendo focar nossos recursos internos no que vai diferenciar Arado. E aí não fazia sentido para a gente manter nossa plataforma e ficar evoluindo pequenos passos, mantendo a infraestrutura, enquanto a gente tinha dores mais latentes. Perfeito. Eu acho que não é só o trabalho que você tem interno de desenvolver, porque imagina o seguinte,
Se a gente for analisar, você transacionar online a plataforma para fazer isso é meio que uma commodity. Todo mundo tem. Não vai ser algo que vai te colocar, que nem você falou, a 10 passos à frente do teu concorrente. Então, imagina você ter todo esse trabalho, e não é só o custo direto, né? É o custo direto e o custo indireto que isso tem. Porque você tem que dedicar o teu time técnico, que poderia estar fazendo algo que de fato vai melhorar como você faz a logística, o armazenamento, ou a conexão com esses parceiros do campo, mas você tem que focar em desenvolver uma integração para permitir o pagamento com Pix, por exemplo. Exato, e a gente passou por isso. Então. Vale dizer, assim, em 2022, a gente levou um mês para integrar o Pix. Então, sei lá, um mês que a gente poderia estar fazendo outras coisas que na Vitex, com toda a sua rede de parceiros de pagamentos, é uma coisa que a gente pode trocar de Stripe para Pagar.me, como a gente também fez no lançamento, sem ter que passar por desenvolvimento, né? Fica mais uma relação contratual com outro parceiro, que já está integrado na plataforma. Você se alavanca do que já existe, foca... claro, tem o trabalho de você pegar toda a plataforma, as capabilities que a gente tem, as features, e trazer isso para dentro do negócio. Isso é uma coisa que sempre vai existir, mas... você foca no que é de fato que vai importar no fim das contas, né? Perfeito. Boa. E tem um lado, não é todo negativo, né? Ter uma plataforma sua. O lado da liberdade é muito bom, assim, né? Você faz o que você quiser, da maneira que você quiser, e inclusive acho que esse foi um dos grandes desafios que a gente enfrentou quando o projeto chegou, assim, né? Então, foi mal, gente, estou atrapalhada aqui com várias coisas. Mas aí só para destacar um pouco, né, que como eles tinham essa liberdade de criar as regras de acordo com o negócio deles, né? Quando a gente vai migrar para a Vtex, é claro que a gente tem um processo de adaptar isso para a maneira que a Vtex funciona. Então, assim, se quiser falar um pouquinho sobre os principais, assim, né, que a gente enfrentou. Tipo assim, pegando um gancho antes também, falou de liberdade, acho que a liberdade pode ser um fruto proibido também, né? Porque, como também o Saguin falou, o e-commerce hoje é muito como uma commodity, né? Você tem tanto ferramentas open source como parcerias estratégicas comerciais como a Vitex, que operam e são especialistas no assunto. Não à toa a gente está num evento tão grande aqui para falar disso. E aí, tipo, mesmo com todo o talento na Arado, a gente está operando na nossa empresa há 3 a 4 anos, mas no nicho focado no agro. A gente não está pensado em especialidades de um e-commerce. Então, a gente tinha nossas ideias, mas a liberdade toda podia colocar em situações complicadas para nós mesmos, né? Criar uma própria armadilha. Mas ainda assim foi muito surpreendente que, apesar de todos os desafios que a gente passou, e vai falar alguns aqui, a Vitex foi uma casa muito acolhedora. Né? Então, sei lá, um dos desafios que a gente passou no começo foi como definir a gestão de empresas, porque tradicionalmente na Vitex, o primeiro modelo B2B funcionava tecnicamente sendo Master Data, então era basicamente um e-mail para uma conta PJ, e a gente já operava no meio que a gente permitia que um usuário só, né, um e-mail, pudesse ser dono de várias organizações. E aí, para isso, a Vitex apresentou para a gente o B2B Suite, que também acolheu bem essa demanda. A gente já fazia também um trabalho que a Vitex ajudou a evoluir na gestão de crédito e risco dos clientes, porque nosso principal método de pagamento não é Pix nem cartão, é boleto, só que o nosso boleto é pós-pago, então o cliente paga depois de receber o pedido e aí tem um grande risco de calote. E aí com a Vitex a gente também vai chegar na solução depois, né, falar do Customer Credit, que previamente a gente só cuidava do cliente pensando em prazo, então os clientes tinham, sei lá, 7 dias para pagar um boleto, mas se ele pedisse R$100.000 ou 10 mil ou 50 mil, não fazia diferença. E agora a gente pode gerir o crédito também. Mas a gente teve dificuldade, né, em como regionalizar o preço na Vitex, apesar de contas de franquias serem muito úteis, a gente passou várias conversas que se entrelaçavam também muito na estratégia de crescimento da Arado. Né? Então, acho que um desafio que a gente passou, que foi um relacionamento longo, comecei a falar com a Vitex em maio de 2023, até a gente assinar o contrato e começar a operar. Naquela época, a gente geria por volta de 300 promoções por dia e hoje a gente tem 4. Então, até a própria empresa evoluiu em como ela vê e gere um fluxo de promoções por cliente e cidade, e que previamente poderia ser um desafio na Vitex, porque a gente começa com um limite de 100 promoções, um tanto expansível, mas a principal pergunta que o Saguin nos fez refletir também foi: a gente está pensando em promoções ou listas de preço, né? Tipo, em relação a contexto de uma promoção, anúncio, duração e tudo mais. E aí
Isso junto com o tempo da empresa foi um desafio constante do projeto, porque a gente não tinha, sei lá, uma empresa estabilizada, né, sendo uma startup jovem, que já tinha tudo resolvido e queria só mudar de uma solução in-house para uma solução commodity como a Vitex. Né? A gente estava evoluindo a própria empresa nesse tempo. Então, várias conversas que a gente teve até se tornaram obsoletas por uma boa causa e tornaram mais fáceis a virada depois. Eu acho que isso é um pouco disso, essa relação. Porque a gente às vezes pensa que eu só estou mudando uma tecnologia. Estou saindo da minha solução in-house e vou contratar uma outra plataforma que faz esse serviço e resolve esse problema tecnológico. Mas nem sempre é só isso, né? E esse eu acho que para mim foi o maior exemplo. Acho que a gente teve várias discussões ao longo do projeto de, cara, será que realmente isso faz sentido? Essa é a melhor abordagem? E não é porque a gente sabe mais do que o negócio, do que eles. Óbvio que não. Quem vai saber mais do negócio é o próprio negócio, é a Arado. Mas a gente sempre tenta trazer o que a gente vê em insights. Putz, tem um outro caminho, será que esse não faz mais sentido? Provocar então acho que essa construção em conjunto, né? Isso foi uma coisa que foi desafiador, gerou algumas discussões e alguns desconfortos, mas que acredito eu que foram para melhor, né? Sim, e foi muito bom essa voz crítica e curiosa de vocês, né, no processo, porque vocês, como falar, quem mais vai entender o negócio é a gente, mas a gente pode sim ceder para alguns vícios, né? Então, vir uma pessoa de fora e questionar, e também com certo embasamento de trabalhar vários outros cases similares em alguns momentos, pode trazer uma terceira solução. Nem a que vocês já viram, nem a que a gente estava fazendo, mas uma que funciona melhor ainda. A gente provoca um pouco, né? Perguntando a fundo do negócio, tentando entender o que mais faz sentido. E acho que vocês também provocam o produto da Vtex a melhorar, né? Acho que, passando um pouquinho rapidamente, assim, pela arquitetura alto nível, o Pedro citou, né, as desafios que a gente teve, né, na migração da plataforma legado para a Vtex. A gente usou, enfim, os produtos mais conhecidos, né, o core da plataforma, as franquias, o B2B Suite, o Master Data para resolver as janelas de entrega diferenciadas, o Customer Credit para fazer a gestão de crédito, mas essa provocação do preço também acabou fazendo com que a gente usasse o Seller Price Beta, que é um produto que está evoluindo na Vtex para a gente tentar cada vez mais deixar o preço contextual do cliente, tornar o preço contextual do cliente possível, né? Acho que essa provocação do cliente também é muito boa, porque é assim que a gente evolui o produto. Dá uma validação, né, para a necessidade, porque Sim. Então na Arado a gente tem o preço que varia por cidade, porque acho que naturalmente não dá para a gente vender automate em cada cidade com o mesmo preço. Isso tem uma logística diferente, tipo assim, o centro rural vai ter distância diferente da cidade, custo logístico que varia por cidade, parceiro, terreno, solo, chuvas, várias questões que mudam ali a produção e impactam o preço diariamente. Não é um preço que varia, que fica também tabelado por meses, mal dura um dia. Se você for no Ceasa, você pode ver um preço de manhã e outro à noite, provavelmente também. E para a gente era um ponto importante, porque não só a gente tinha que ter o preço que escalasse para nossas cidades, para a gente operacionalizar ao longo do tempo. Se a gente quisesse pensar também depois de expandir em quebrar o preço por regiões de uma só cidade, uma cidade grande como São Paulo. E também, às vezes, tem relações comerciais diretas, né, do time de vendas. Então, sei lá, algum cliente que tem um potencial diferenciado, a gente pode fazer um preço melhor, sei lá, para ele, para o morango, e tem algumas outras variações. Isso era o tipo de coisa que o B2B Suite permitia, mas sozinho ele não resolvia porque ele não pegava a regionalização em si. Exato. Então a gente não tem um preço realmente da Arado, a gente tem um preço para cada conta franquia, pegando assim um pouco da solução final, né? A gente tem um preço para a conta de São Paulo, um para Belo Horizonte, um para o Rio de Janeiro. E aí isso começava a ter um desquebramento, uma quebra na própria Vtex, né? Se a gente usasse B2B Suite, eu conseguia dar uma tabela de preço por cliente, mas se ele fosse para uma conta franquia, era o preço daquela conta franquia. Então não conseguia ter um preço regionalizado. Para associar para cada cliente, até porque um cliente ele poderia ter mais de uma organização, eventualmente, em mais de uma cidade. E aí, essa discussão foi uma discussão que eu lembro que levou algumas semanas para a gente explorar muito as soluções, verificar se funcionava ou não funcionava, até que eles chegaram com essa ferramenta que estava sendo desenvolvida há um tempo e estava em beta, e a gente pôde experimentar e caiu como uma luva no projeto final. Boa. Acho que, assim, se alguém aqui já tentou associar a tabela de preço no Seller e usar no Marketplace, provavelmente viu que não funciona. E aí, para isso, né, a gente
usou o Seller Price, que é um framework do Pricing Hub. Para quem não conhece o Pricing Hub, ele, assim como nossos protocolos de pagamento e de taxa, ele é um protocolo de integração de preço externo, mas existe um framework dele que, ao invés de buscar os preços externamente, busca os preços no Master Data. Busca as tabelas de preço no Master Data, né? A informação da tabela. Então, a gente usou essa app do Pricing Hub adaptada para buscar a tabela de preço na conta franquia. Então, um usuário, né, que chega no marketplace, na conta principal da Arado, e vai visualizar os produtos no momento da compra, né, o checkout, o core da plataforma, faz uma requisição para o seller. O seller, ele está modificado, né, falando muito por alto aqui, para ler essas tabelas de preço do Master Data e retornar o preço correto para o marketplace. Dá para ver que é um longo caminho, né, que a requisição percorre para chegar de volta no checkout, mas a gente achou a solução e está funcionando. Acho que um disclaimer importante é que na plataforma a gente tem vários módulos que conversam, mas às vezes eles não falam do jeito que a gente espera. E a busca é um módulo que a gente precisou customizar um pouco também para esses preços aparecerem corretos. Então, no checkout eles aparecem certinho, na PDP e PLP a gente precisou customizar. Acho que é só importante fazer esse disclaimer se alguém estiver pensando na solução, assim. Eu acho que óbvio que a gente achou um caminho aqui que era o que mais se encaixava no contexto da Arado. E eu acho que isso é uma das coisas mais legais, que principalmente quando você move numa solução que você tem total controle, que está dentro da tua casa, você faz o que você quiser, como quiser e quando quiser, mas ir para uma plataforma que também tenha flexibilidade, permita você construir coisas de diferentes formas, é algo poderoso também. Claro que você não vai ter o mesmo nível de flexibilidade, mas ainda te permite você explorar de N formas distintas. Esse, para mim, acho que foi um dos maiores exemplos, né? Que a gente tinha várias soluções diferentes e aí a gente foi entendendo qual que era a que mais ia se encaixar no modelo de negócio de vocês. Isso. Um outro ponto que eu acho legal destacar aqui e perguntar para o Pedro, né, é que, além do desktop, a migração do site, o WhatsApp também é um canal de venda muito relevante para vocês, né? E indo de encontro com o que o Sajin comentou, né? A gente tem várias formas de fazer, de chegar num resultado aqui na VTEX. O headless também é um approach que a gente usa bastante. E, nesse caso, a gente também usou em conjunto com o VTEX.io, né? Então, a gente tem o desktop e a gente tem a abordagem headless para tratar os pedidos do WhatsApp. E aí, assim, um ponto que foi legal, assim, que a gente conversou internamente, foi vocês darem essa possibilidade para o cliente de comprar pelo WhatsApp, assim. E aí, falando um pouco menos da tecnologia, um pouco mais da visão de negócio de vocês, assim. É muito legal esse canal. Como surgiu, assim, essa oportunidade de repente, dar esse atendimento diferenciado para o comprador B2B, né, que requer uma atenção maior? Se a gente for pensar, né, isso não é uma coisa muito comum no B2B. Por mais que você tenha... O B2B... Se a gente for pensar no modelo tradicional do B2B, você tem um representante que vai até o cliente e etc. Mas quando você começa a digitalizar isso, a gente acaba, às vezes, caindo num erro de tornar menos humano esse atendimento. E esse cliente é um cara que ele exige, às vezes, e na grande maioria das vezes, uma proximidade mais um contato diferenciado. Como que foi essa ideia aí de vocês? Da onde teve um porquê de viabilizar essa operação? Cara, vale dizer que o WhatsApp foi nosso primeiro canal de vendas do site. E foi percebido que a gente tem alguns canais de venda além do site WhatsApp também, de integrações com varejo, mas pensando no nosso nicho de clientes que a gente chama de food service, né, clientes que processam comida, pensando em restaurantes, lanchonetes, hospitais, e assim vai, especialmente restaurantes, eles têm um dia muito estressante, se você parar para pensar.
que eles estão lidando também com funcionários, faltas, horário corrido, gestão de estoque própria, coisas que faltam, eles só querem, às vezes o dono nem está lá no dia, o cozinheiro fala, tem que comprar tais coisas, tem que chegar logo, está faltando, não dá para fazer um mise en place e tal. E para esse cliente, claro, além da entrega da qualidade, no tempo e um bom pós-vendas, ele quer encontrar uma forma rápida e prática de comprar. E entra nesse tratamento humano, em que assim, ele tentou aproximar o que ele já fazia para comprar, seja, sei lá, ele anotando num papel, indo no Ceasa, quando ia próprio, indo no fornecedor, que ele mandava uma lista e as pessoas tomavam conta para ele, né? Então, no WhatsApp tem essa pegada. A gente tem até sorte quando eles mandam lista, mas também funciona com imagem, funciona com áudio, e aí realmente entra ainda muito componente humano. Mas a gente também trouxe uma otimização interna, né? A gente ainda pensa em como disponibilizar isso no site, mas a gente também tem uma inteligência dentro que consegue converter esse texto livre num carrinho para lançar direto. Mas vem muito da praticidade que a gente quer dar para o nosso cliente, que é o que também atrai ele para o negócio. Pô, maravilhoso. E como é que funciona esse canal hoje? Tem toda a implementação que vocês fizeram, que traz toda essa inteligência para dentro do WhatsApp, mas como que em que momentos que vocês consomem a plataforma? Para entender quais produtos, para montar o carrinho, para finalizar o pagamento, como é um pouco desse fluxo aí? Legal, então a gente já tinha, acho que ainda nos para hoje, né, a gente já tinha uma plataforma interna, um dashboard administrativo, que era feito dessa forma. Então, antes da Vitex, uma pessoa interna que a gente chama para lançar o pedido, ia lá e, o cliente mandou isso, eu copio o texto, consigo gerar o carrinho, fazer ajustes pontuais e lançar. A gente tem que fazer algumas mudanças aqui para suportar a Vitex, em particular em como a API da Vitex funciona diferente da nossa, que também pode ser uma forma de melhora, né? Então, previamente, a gente conseguia fazer isso de uma vez só. A gente pegava, gerava um carrinho e já criava direto. Na Vitex, da forma como é feito, a construção do order form passa por mais de uma etapa de associar a janela de entrega, associar o pagamento, associar o cliente e tal. Então, tem algumas APIs a mais que estão chamadas ali por baixo dos panos, mas a gente basicamente tem uma tela administrativa acessível somente para o pessoal interno, que seleciona o cliente, seleciona o método de pagamento, monta o carrinho até lançar. E aí tem mais algumas melhorias planejadas para o futuro, para, por exemplo, às vezes pode ser um cliente que não tenha, por exemplo, boleto acessível, não teve crédito aprovado ainda trazer praticidade para o dia dele, que aí ele pode criar o pedido via WhatsApp e o WhatsApp retornar para ele, toma aqui seu pedido, faz o checkout no site, você vai ter a opção de Pix e cartão de crédito. Perfeito. Legal. E aí acho que falando um pouco de parte boa, assim, né? Desafio teve bastante, né? Exatamente. Depois disso, assim, acho que a gente teve alguns ganhos, né, que a gente já trocou aqui, mas se quiser compartilhar também um pouco, a gente trocar essa ideia. Perfeito. Talvez seja um pouco no ortodoxo aqui, que a gente não está colocando um ganho como, às vezes, conversão ou margem, porque também não era o nosso objetivo inicial e não tinha piorado necessariamente, mas vale dizer que a gente teve um aprendizado também que impossibilitou a compra disso, que eu falo logo mais. Mas, dentro do que a gente esperava da Vitex, era justamente esse parceiro que ia permitir a gente poder fazer conexões com plugin, né, com diversos fornecedores, diferentes áreas logísticas, atendimento, WhatsApp, cobrança, pagamento. E aqui eu celebro tanto a nossa virada fácil para pagar-me, acho que nem coloquei aqui, mas também como a gente integrou com o antifraude também, com pouco esforço, que foi a ClearSale, que está aqui também hoje. E aqui na plateia também a Tino, que a gente está para integrar em mais algumas semanas, que também vai, aí sim, trazer um potencial maior de conversão e praticidade para os nossos clientes pagarem, e com um esforço muito menor da Arado do que a gente já passou previamente ao integrar provedores como a Stripe. Também entra na nossa presença digital, né? Previamente, nosso site era um SWA, então era uma única página, não tinha navegação de produtos, era tudo um catálogo com modais, então não tinha como achar Arado por produtos, né? Então agora, voltando para o Tomate, você pode encontrar o Tomate Italiano Andrea na Arado buscando. E acho que isso vai melhorar a nossa presença digital e se tornar mais... vai realmente ajudar um canal orgânico com clientes na cidade que a gente opera com o tempo. Acho que para a nossa operação logística também, coisas que aqui está como mapa de atuação, mas tiveram várias funcionalidades logísticas que previamente na nossa plataforma interna não existiam bem uma interface para os usuários operarem. Então era muito comum ter pedidos recorrentes, quase que diários, para ajustar feriados, onde uma transportadora aceita entregar, preço de frete,
valor mínimo para frete grátis. E na Vitex a gente conseguiu ganhar isso tudo, né, num módulo self-service, que permitiu a operação ficar ágil também, sem ser bloqueada pela engenharia, que já estava um tanto sobrecarregada com outras demandas. A gente ganha também um módulo de promoções, que a gente perdeu parte da flexibilidade que a gente tinha antes, mas que a gente ganhou também um universo de possibilidades que vai dar autonomia para gerir promoções, e promoções que não eram factíveis antes, como promoções só para um item no carrinho, ou 2 quantidades de laranja, para método de pagamento tal, né, sei lá, o famoso pague à vista e ganhe 5% de desconto, algo do gênero, que a gente não tinha essa flexibilidade para dar uma promoção para o Pix. Então, de novo aqui, isso é o que a gente estava esperando ganhar, que é toda a flexibilidade da plataforma para ter um time interno operacionalizando isso, sem depender de engenharia, e que, pegando também o gancho do Seller Price, né, uma ferramenta em beta, mas que não se viu muito bem, e que vão existir diversas outras que a Vitex vai implementando ao longo do tempo e que vão sempre potencializar Arado sem estar pensando nisso, né? Então, sei lá, o Seller Price Beta caiu muito bem pra gente, mas a Vitex não fez pensando no Arado. Ela faz isso porque ela vê diversos outros clientes que vão ter essas dores, e a gente vai se beneficiar dessas dores compartilhadas que às vezes a gente nem sabe que tem, ou a Vitex não sabe ainda que existe na gente. E uma que eu celebrei no começo mais cedo, o controle de crédito, que a gente vai ganhar já ganhou tanto no Customer Credit, como a gente também vai ter um segundo parceiro nisso, que é a Tino novamente. Boa. Acho que pegando o gancho, nosso tempo está esgotando aqui também, mas aproveitando que a gente está num painel com o pessoal aqui, você tem algum aprendizado do projeto, algum ponto que você acha importante destacar, assim, para trazer? Tenho. Não é uma lista exaustiva, mas talvez alguns que marcaram a gente negativamente ou também positivamente. Então, pegar lá o que eu falei agora há pouco, né? A gente foi uma decisão ruim que a gente tomou ao fazer um novo site, que a gente acabou fazendo um novo GA e um GTM. Então, esse é parte do motivo que a gente perdeu dados na transição, porque não era mais equiparável comparar a conversão e usuários anonimizados entre o GA antigo e o novo. Isso afetou um pouco nos primeiros dias do lançamento. Para ter uma clareza, teve um impacto muito positivo ou muito negativo, mas que a gente conseguiu contornar depois. A gente teve também algumas decisões que a gente tomou idealizando, assim, mas que a gente não tinha validado no passado. Então, a primeira, por exemplo, foi a nossa primeira versão do site era com o cliente perguntando qual cidade ele estava comprando com a gente para regionalizar. E aí a gente pensou que seria melhor mudar para CEP, para ser uma coisa mais precisa em relação a realmente se ele vai estar na nossa área de entrega ou não. Mas o que a gente não se deu conta, né, que o CEP ele é uma região por si só. E pode ter regiões grandes ou pequenas. E como a gente atua com um mapa de atuação em polígonos, o cliente falar o CEP que ele opera não necessariamente quer dizer que ele vai ter entrega. E pode ser também que o que ele colocou tem entrega, mas a latitude e longitude desse CEP não vai bater com o que a gente está no nosso mapa, porque vem da base dos Correios. Então isso também foi um ponto que gerou um pouco de fricção com os clientes nos primeiros dias, porque muitos deles a gente operava, mas por eles estarem bem na borda do nosso mapa de atuação, ficaram um pouco frustrados e sobrecarregaram o atendimento, reportando que estavam com produtos indisponíveis. E a gente voltou para o que a gente já funcionava bem, e voltou à periodicidade, e ficou um pouco melhor, né? Frustra menos a boa parte dos clientes. E de coisas boas que a gente passou, né, com o canal Headless, por exemplo, que foi nosso soft launch. Na época que a gente estava virando para a Vitex, a gente operava em 4 cidades: Campinas, Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, cada uma delas com um grau de maturidade diferente. E apesar da Vitex ser uma plataforma de e-commerce, você entende que, tipo assim, esse pedido vai passar pela conferência, pelo Pick and Packing, vai passar por outra transportadora, ele importa como chega no atendimento e toda a sincronização de dados. Então a gente tinha um certo receio de fazer uma virada total que poderia causar um caos na empresa. Então, com o uso do canal Headless, a gente conseguiu fazer de modo nossa plataforma interna, né, que somente os pedidos de Campinas fossem para a Vitex, o que permitiu que a gente pegasse também problemas que outra hora afetariam toda a empresa, numa região que era menos povoada pelo Arado, e nos facilitou muito mais a expansão posterior até agora que a gente opera em todas as cidades. E por fim aqui, nosso primeiro lançamento, né, foi 6 de fevereiro na realidade. O segundo, o final, foi dia 27. Então, no dia 6, a gente cometeu alguns erros no lançamento, teve que fazer rollback, e fica um aprendizado de tomar decisões mais rápido, acho, aqui pra gente,
que a gente levou um dia para fazer essa virada do sistema para o site antigo, o que claramente impactou o canal de vendas. Parte dos clientes a gente conseguiu direcionar para o WhatsApp, mas parte também pode ficar frustrado e a gente pode ter perdido a confiança de alguns clientes. Mas acho que é essa atenção e noção de criticidade do problema acontecendo para agir mais rápido. E aqui eu coloquei também teste em produção para finalizar, porque a Vitex tem a comunidade, tem um ambiente de Quality Assurance, em que você pode testar com menos impacto as mudanças, mas a Vitex é um sistema bem complexo, na realidade, como qualquer sistema de e-commerce, e tem muitas configurações para você deixar em dia entre os sistemas. Então, no final, o que a gente estava validando em Quality Assurance não necessariamente refletia a produção, e foi parte do motivo que pegou a gente de surpresa na hora do lançamento final, e a gente não teve tempo de corrigir, né? A gente tentou, mas resultou no nosso rollback do dia 6, no dia 7, e a gente esperou a passar o carnaval para ajustar essas pontas soltas e fazer um lançamento novo com mais confiança. Perfeito. Boa. Cara, acho que isso acho que são erros e coisas que a gente aprende ao longo do caminho, e não só vocês, tá? Eu acho que o cliente e a Vtex também aprende. Um aprende aqui com o outro, e essa colaboração acho que é uma das principais coisas. Mas teve um ponto que eu notei e que eu acho que é uma coisa que faz total diferença nesse cenário, que é quando você tem um time interno e técnico extremamente competente. Então tudo fica muito mais simples. Óbvio que, de novo, né, não chovendo no molhado, mas falando o que a gente já falou, esse time, e muitas vezes a gente confunde, esse time tem que resolver todos os problemas técnicos da empresa. Não, cara, esse time ele tem que resolver o que é core da empresa, o que vai colocar o negócio em outro nível. Mas isso, por si só, é algo que auxiliou e facilitou muito o projeto, né? Não só para nós, e eu falando um pouco do lado nosso aqui, a segurança que vocês também passaram para a gente de saber como funcionava, o que estava sendo feito, quais eram os pontos, o que a gente podia melhorar em conjunto e como as coisas podiam se conversar, isso facilitou demais todo esse processo. E foi crucial a participação do time do Vitex Pro na implementação, o suporte da Adriana, do Saguin, da Fefa, previamente da Elisa, que nos direcionou para fechar o contrato com a Vitex também. E acho que acabou passando aqui batido no slide, né? Mas também não foi uma coisa que a gente fez só em duas equipes, também teve a participação da Método como nossa agência, que está com nós até hoje, pós-lançamento também acompanhando, fazendo melhorias, que acho que também teve outro aprendizado que a gente passou pós o primeiro lançamento, que a gente perdeu um pouco o toque com o cliente nessa segunda virada, que a gente tornou o site muito mais padrão e perdeu um pouco a essência da praticidade que a gente buscava no início com o WhatsApp. Então, nosso primeiro site, né, por todos os defeitos dele, ele era um catálogo muito direto para o cliente comprar. E aí, quando a gente mudou para a Vitex, a gente entrou numa estrutura de coleções e navegação e categorias, e nosso cliente, na urgência do dia a dia dele, ele não está muito interessado em passar por essa navegação, ele não está fazendo um carrinho de compras diverso que ele está explorando, como quem olha uma Amazon, um Mercado Livre da vida. Ele sabe o que ele quer comprar isso rápido e eficiente para passar para a próxima tarefa do dia a dia dele. Então, tem sido essencial, né, a participação na Método disso, porque entrar na Vitex, por todo o seu benefício, também é um sistema complexo para operar, então a gente não tinha especialidade no Vitex, aí ainda não tem, né, conta com eles para ajudar nisso. E aí a gente está agora nesse processo incremental, né, iterativo, que é tanto rever coisas que a gente já tomou no passado, ou às vezes também voltar a decisões, que foi justamente isso, né? No dia que a gente lançou, a gente tinha essa nova navegação no site, e a semana passada, ou retrasada, a gente já voltou para uma estrutura mais de navegação, a grosso modo, que é a listagem do produto inteira, assim que você entra. E a gente ainda quer melhorar essa navegação para direcionar os melhores produtos, baseado em cliente, que a gente já sabe que ele compra, para sempre diminuir a fricção de compra dele. Porque a gente, diferente de querer que o cliente passe mais tempo no nosso site, a gente quer que ele passe o menor tempo possível em realizar a ação que ele quer realizar, que é comprar com a gente. Perfeito, cara. E isso eu acho que é um dos maiores aprendizados para todos nós. Porque o problema não é errar. Errar é natural, errar é humano, todo mundo vai cometer erros e sempre querendo acertar, isso é óbvio. Ninguém vai errar de sacanagem. Mas o grande ponto do errar errar é normal. Mas como que você volta e corrige rápido o curso? Isso deu umas coisas que eu vi muito na Arado, que vocês não têm medo do erro. Vocês não têm um compromisso com não falhar.
mas tem um compromisso em corrigir e acertar rápido. Então isso quando um eu dos vi, destaques, vocês já né? estavam testando, já sabiam qual era o erro. Às vezes não sabia, mas estava testando e isso era muito legal, assim, de acompanhar no projeto. E acho que aqui vale uma celebração da Arado e cultura como um todo da empresa, que acho que vai no que você falou, Saguinha, a gente não tem medo de errar, a gente vai fazer apostas ousadas e vai errar em muitas delas, mas a gente vai corrigir. E mais importante também do que isso, é uma cultura de não apontar dedo, né? Internamente, que não demora, tire a moral de ninguém e gere frustração interna. Acho que o ponto não é que o erro aconteceu, o ponto é qual é a solução que a gente vai encontrar para ele, não quem fez e que ele aconteceu. Isso é uma coisa muito forte para a gente. E aprender e fazer um post-mortem e lidar em cima disso e não ficar olhando para os erros do passado, mas só o que a gente vai fazer para melhorar no futuro. Perfeito, cara. Muito Perfeito. Esse é o espírito. A gente busca isso também. Também. Não é uma tarefa fácil, né? É difícil, porque, enfim, no fim, todos pessoas, né? Todos somos humanos e a gente sempre, óbvio, que tenta fazer o melhor, mas é uma luta diária. Boa. Está bom. Assim, acho que era isso. Boa. Não sei se alguém tem dúvida em relação... Fiquem à vontade, Acho que pessoal. a gente ainda tem um tempinho. E se tiverem dúvidas, querem falar depois também mais abertamente pelo evento, vou estar aqui o dia todo. Acho que também é o time da Vitex, então qualquer assunto podem buscar a gente para falar sobre o projeto, porque tem um tempo limitado, a gente tentou colocar aqui os destaques, mas certamente ainda tem mais desafios de aprendizados que dá para destrinchar para quem tiver curiosidade. Tá bom. Pedro. Perfeito. E nós também estaremos por aí. Fiquem à vontade para parar, interromper e conversar agora ou depois. Muito provavelmente a gente sempre vai estar lá no booth da Vtex. Então, obrigado a todos aqui. Obrigado pela presença e por nos escutarem. Espero que a gente tenha contribuído e trazido alguns insights legais aí. Obrigado, Pedro. Obrigado pela confiança. Obrigado pelo tempo aqui com a gente. Sim. Obrigado pelo convite. Obrigado por assistirem. E mais uma vez reforçar também a coisa boa que foi a participação do Vitex Pro e um obrigado especial que eu já falei hoje para ele, mas para o Ricardo, nosso parceiro comercial da Vitex. Quem não conhecia o Vitex Pro e ele que trouxe a possibilidade para a gente, acho que foi um diferencial muito grande para finalizar o projeto. Pô, ficamos muito felizes, cara. Esse é o nosso objetivo. E é muito confortante escutar isso, cara. Saber que a gente pôde ajudar. Obrigado. Obrigado pela confiança de novo. Obrigada, gente. Valeu.